Bem-vindos ao Blá Blá Blás, um podcast comigo, Paula Blas, para contar as histórias pessoais por trás de marcas e projetos que a gente tanto admira. Como vocês podem perceber, hoje eu não estou no nosso estúdio tradicional, eu estou no Marco Zero de Pelotas, o templo da Catedral São Francisco de Paula, onde a nossa cidade começou. E não é à toa, é para contar uma história muito especial que eu tenho certeza que muitas pessoas, muitos pelotenses e habitantes aqui da nossa região têm curiosidade de saber mais. Para conhecer a história do Padre Luiz Boari. Padre, seja muito bem-vindo, ou melhor, eu agradeço que o senhor me receba, na verdade, aqui no templo. Obrigado pela oportunidade de estar com vocês, partilhando com vocês a minha vida, a minha história, que se confunde muito com a história da Catedral, sobretudo nesses últimos anos. Aproveitar para agradecer aos nossos apoiadores, Andressa Carneiro Beauty, Merak Estúdios de Beleza, Mug Canecas, Daimler e Boutique Wine. Padre, então vamos começar, que eu tenho certeza que esse podcast muitas pessoas vão querer assistir. A gente vai contar um pouquinho da sua história, mas também falar para as pessoas que querem se tornar mais próximas de Deus agora em 2023, né? Então, como estimular essa espiritualidade. Mas vamos começar pela sua história. O senhor sempre quis ser padre? Na verdade, na infância, me peguei brincando de ser padre. Por volta dos 6 anos, 7 anos. Depois, num hiato de 6, 7 anos, isso não mais aflorou, podemos assim dizer. E lá pelos 14 anos, 15, fui convidado para vir ao seminário. Tinha um primo que estudava aqui, tem um tio que é padre, o Dom Antônio Zátera também tem uma ligação sanguínea com a minha família. E acabei aceitando o convite de vir ao seminário. No entanto, digamos, a confirmação vocacional, ela foi demorada. Completei meus estudos e ainda assim não tinha segurança da minha vocação. Pedi um ano ao senhor bispo, à época Dom Jaime, para refletir mais, para pensar mais. E naquele ano se consolidou a minha vocação, posso assim dizer. No fim do primeiro semestre, eu já tinha uma convicção muito acertada. Tanto é que agendei o diaconato e também agendei a minha ordenação sacerdotal naquele ano de 92. Quer dizer, a vocação é um chamado, requer uma resposta. E essa resposta, ela não é imediata, né? Então, se porventura algumas pessoas também estejam nessa condição, que não tenham pressa, né? Ao contrário, que maturem, pois, afinal, também é algo tão extraordinário e grandioso, né? Que a gente não pode, assim, se lançar sem uma convicção grande. Inclusive, acho que outros ofícios também, né, padre? Não só para quem tem esse desejo, né, para quem acredita que possa viver essa missão, mas mesmo no empreendedorismo ou qualquer outro trabalho, na verdade a gente tem a oportunidade de servir aos demais e assim servir a Deus, né? Então acho que a gente precisa sempre maturar. O que o senhor acha que foi fundamental nessa sua decisão? Eu quero crer que a minha busca sempre foi sincera. Eu nunca duvidei da minha vocação. Eu só tinha incertezas e inseguranças pela grandiosidade da missão. Mas foi muito determinante a palavra do Dom Jaime, à época, os conselhos dele, a verdade no trato da minha situação e também o apoio de um padre, professor, Padre Pedro do Uruguai, que também percebendo eu chamava assim a angústia fértil. A gente acha que a angústia é algo só desgastante. Não, ela esconde uma verdade, ela esconde uma busca. E essas duas figuras, podemos assim dizer, para mim, foram muito determinantes na minha progressão e na minha decisão. Serviram como mentores, como a gente costuma dizer hoje. Na verdade, eles foram me ajudando a purificar minhas cristalizações de pensamento e de visão. E de lá para cá, como se sucedeu, né? Claro que nem todo o tempo o senhor esteve aqui na catedral. Então, a minha
a minha primeira missão, assim, como diácono da igreja, foi acompanhar a formação no seminário menor, como a gente chama. Só durante esse período do diaconato. E depois, o Dom Jaime me sugeriu a paróquia de Santa Terezinha, que fica aqui na zona norte da cidade. Trabalhei 9 anos lá. Passados 9 anos, numa manhã assim, cedinho, o Dom Jaime me liga, perguntando o que eu estava fazendo. Eu digo, estou rezando e tomando chimarrão. E ele perguntou, posso ir aí? Eu digo, como não, né? Aí ele é muito prático nas conversas e rápido. Diz ele assim, Luiz, eu quero te levar para a catedral. E eu me achava muito menino para tanto. Digo, Dom Jaime, o senhor acha que eu tenho perfil para a catedral? E ele me disse uma coisa que até hoje não esqueço. Eu preciso de oxigênio na catedral. Preciso de sangue na catedral. Digo, bom, senhor, deixa eu pensar um pouquinho. Ele queria aquilo era meados de julho, ele queria, de junho, melhor dizendo, queria que em julho eu viesse. Qual o ano, padre? Ano de 2004. 2003, 2004 eu vim para cá, 2003. E eu digo, não, Dom Jaime, imagina, a paróquia, minha primeira paróquia, toda uma programação para o segundo semestre, festa, etc., da padroeira, etc. Eu digo, não, mas não tem necessidade de ir para lá agora, no meio do ano. Então tá, diz ele assim, reza e pensa sério. E ele fez uma estratégia de começar a divulgar a coisa antes propriamente do acontecimento. Ou seja, se tornou irreversível. E, em fevereiro de 2004, eu vim para cá. Né? E aqui estou, dando o melhor de mim, evidentemente, com muitas fragilidades e limitações. E no âmbito, assim, da vocação, nunca experimentei nenhum tipo de hesitação ou de dúvida. Nunca. Ou seja, estou a serviço de Deus, a serviço da igreja, à frente dessa missão que ela me confiou. Padre, mas vamos continuar então. Qual a diferença que o senhor enxerga, né? Eu fui criada na Santa Terezinha, não sei se algum dia já lhe contei isso, mas inclusive lembro, né? Tenho uma vaga lembrança do senhor por lá. E queria saber entender a diferença. O senhor nota alguma diferença de uma paróquia? Obviamente, todas são importantes, mas uma paróquia menor, né? E de conduzir uma catedral. Claro. Qual é a grande diferença? Aqui é a igreja mãe da arquidiocese. Aqui acontecem cerimônias, celebrações que não são de cunho paroquial, né? Ultrapassa, são de âmbito arquidiocesano. Né? Isso, claro, tem várias implicações. Por outro lado, digamos, um bônus também, né? Porque a gente acaba, digamos, tendo uma oportunidade rara, né? De, por exemplo, contar com a presença do senhor arcebispo, contar com a presença de todos os padres em várias cerimônias do ano, né? Por exemplo, a Semana Santa é sempre uma referência para toda a cidade também, ou seja, é um nível de responsabilidade que, sem sombra de dúvidas, é maior do que uma paróquia, comum, podemos assim dizer, né? Então, fora disso, a igreja, ela tem uma rotina, digamos, muito semelhante em todas as comunidades, até porque nós temos um calendário litúrgico que todas as paróquias obedecem, né? Então, tirando isso, eu não vejo outras coisas de outra ordem, podemos assim dizer. Além disso, a catedral também tem uma peculiaridade, né? Para quem não sabe, eu trabalho na comunicação da restauração, né, da nave central, a restauração que a catedral está vivendo, e mais tarde a gente vai falar também um pouco sobre isso.
Mas justamente por ser o marco zero da cidade, né, e por ser uma catedral tão importante, tão bonita, acaba também recebendo muitos turistas, né, padre? Muitas atividades culturais. Agora mesmo no último domingo, né, a gente teve o concerto de música, para janeiro também tem o festival. Então, muitas coisas acontecem aqui que ultrapassam a própria religião católica e acabam atingindo a todos, né? Justo. Claro. Formaturas, por exemplo, né? E além desse caráter, justamente, é uma galeria de arte aqui, né? Verdade. E não, isso não pode ficar restrito ao público católico, evidentemente que não, né? Tanto é que, por ocasião da Fena Doce, por ocasião do Festival de Música que acontece há vários anos aqui, nós sempre franqueamos o espaço para que isso possa servir para a comunidade, evidentemente, né? E também dentro do restauro, algo que eu acho tão fantástico, né? É a educação patrimonial, né? Onde as escolas são também convidadas e recebem instruções, mostrando o valor desse grande templo. Aproveitando então que a gente está falando sobre as pinturas, né, sobre a beleza da catedral, que eu costumo dizer que é uma gigante, né, que encanta a todos. Não tem, cada vez que a gente entra aqui, a gente se depara com algo que não tinha percebido ainda, ou com algo que por conta de alguma questão vivida no seu dia a dia acaba tocando de um jeito diferente. Então, aproveitando, queria saber qual é o seu cantinho preferido aqui ou a sua pintura. Claro. Ora, vocês sabem que a vida de um padre, ela gravita ao redor da Eucaristia. O altar aqui é, digamos, o lugar primordial. E ele também é chamado, aqui esse espaço aqui atrás de mim, atrás também da Paula, se chama presbitério, que é um lugar restrito a rigor, embora não é assim, digamos, fechado para que ninguém acesse, não, mas se trata de um lugar mais reservado, porque, na verdade, o sacrário nos remete a Jesus, né? E Jesus se ofereceu, né? Se esvaiu, podemos assim dizer, e se apresentou como o pão da vida. E o padre, ele rememora esse acontecimento, atualiza esse acontecimento, e se converte, portanto, também naquele que oferece a vida e oferece o próprio sacrifício. Então, não há outro lugar mais extraordinário, mais sublime para um padre do que aqui o presbitério e, sobretudo, o altar e o sacrário. Interessante. E queria saber também um pouquinho do seu dia a dia, já que o senhor falava, né, justamente desse local tão especial para o padre. Uma curiosidade que a gente sempre tem é como é o dia a dia de um padre. E as pessoas mais desatentas, vamos dizer assim, podem pensar que é sempre o horário da missa, mas tem muita coisa envolvida, né? De fato, o padre é um homem, né? Uma pessoa comum, né? Falei antes que adora um chimarrão, por exemplo, então meu dia inicia com um bom chimarrão e com uma boa reza, como a gente diz, uma boa oração. O dia de um padre, em geral, começa pela oração, né? E eu sou de acordar cedo, né? Gosto de acordar cedo. E durante as manhãs a gente faz coisas mais internas, podemos assim dizer, seja de leituras, seja de visitas uma pessoa ou outra, seja também de organização com catequeses, a própria comissão do restauro, né? Às tardes a gente dedica mais, como nós chamamos assim, para um expediente externo, né? Aqui mesmo na catedral, eu dedico 3 tardes por semana. Num dia da semana, dedico às comunidades. Retornando, na segunda-feira é o dia do descanso do padre. Então o padre sai. Também precisa, né, padre? Precisa. Porque a gente precisa esquecer um pouco da agenda, esquecer daqueles compromissos para respirar, para fazer leituras um pouco aleatórias também, encontrar-se com os colegas padres, né? Gravar um podcast. Também, né? E claro que o final de semana é mais intenso para nós, né? O sábado e o domingo, porque aqui reúne as celebrações das comunidades. Aqui nós temos missas todos os dias. Eu tenho padres que me ajudam aqui também, em 1 ou 2 dias da semana. No sábado e domingo eu percorro as comunidades, uma média de 5 missas entre sábado e domingo, pois tem casamentos também,
de fato, se concentra mais as atividades no final de semana. Fora disso, padre, eu, por exemplo, gosto de jogar futebol, né? Então, a pandemia limitou um pouquinho essa possibilidade, mas gosto também de assistir futebol, né? Ontem mesmo tivemos um deleite, podemos assim dizer, né? Tava torcendo para quem, padre? Ora, eu imaginava que a França pudesse ser campeã quando ela jogou com a Inglaterra, um dos melhores jogos que eu assisti na Copa. Mas, claro, a Argentina foi crescendo durante a competição e eles são muito vibrantes, né? E o Messi é extraordinário, né? Então, de fato, eu acho que assim, a vitória da Argentina foi para lá de merecida. Sim. É verdade. Eu estava torcendo para a França, confesso. Não cheguei ainda nesse nível de conseguir torcer para a Argentina. Mas a gente que gosta de futebol, eu gosto também. Não entendo muito, mas gosto. Fui criada indo aos jogos, né? A gente que gosta de futebol, gosta de assistir ao bom futebol, né? E foi um jogo que com certeza entrou na história, né? Inegavelmente. Então, isso que vale. Sem dúvida. Mas, padre, conta um pouquinho mais sobre os seus hobbies, porque realmente eu não sabia que o senhor gostava, inclusive, de jogar futebol. Joga bem? Ora, alguns, os mais danados, dizem que eu grito muito e que às vezes eu ganho o jogo no grito, mas é a oposição, né? Sim, sim. O importante é ganhar, tá Não, valendo. eu gosto de um jogo sério, não brincado, assim, um jogo bem... E que o jogo seja bom, não precisa que o meu time ganhe, não, isso não importa para mim. Sim. Importa um jogo... Uma boa disputa. Uma boa disputa, leal, evidentemente, né? Aliás, uma das coisas que a Argentina me deixa um pouco um pé atrás é alguma deslealdade. Sim. Eu acho que isso no futebol não cai bem. Em Sim, lugar nenhum, aliás, cai sim. bem, né? Aquele primeiro pênalti, voltando um pouquinho, sinceramente, eu acho que não foi. Aham. Porque o Di Maria dobrou a perna antes propriamente de qualquer toque. Sim. Mas voltando, eu gosto muito de jogar e aprecio e coordeno o time também, mesmo não conhecendo às vezes os colegas, eu dou umas coordenadas. Sim. Gosto muito de jogar canastra, por exemplo. Aham. Tem um outro jogo que mais da minha região jogam muito, é o quatrilho, depois a bisca. Não sei se vocês conhecem esses jogos, mas são jogos também bem prazerosos. E um outro jogo que talvez vocês não saibam, né, ou ninguém não conheçam, né, é o jogo da bocha. Claro. Aquela bocha rolada. Aham. Os avós, o avô, o pai da minha mãe, digamos assim, gostava muito, embora eu não o conheci, mas ele gostava muito e eu herdei, está no Sim. meu DNA. Sim. Até o pessoal, quando eu vou de férias, se surpreende, eles acham que eu passo jogando bocha aqui, né? Mas claro, muito raramente eu jogo, né? Exceto quando me deparo com uma cancha, eu dou meus pitacos lá, né? Mas então, praticamente meus hobbies são esses: assistir um bom jogo, né? Depois eu me penitencio um pouquinho, porque são 2 horas que envolve a gente assistindo um bom jogo, né? E claro, esses jogos de segunda ordem, assim, um pouquinho, eu não me dedico tanto, né? Sim. E claro, me obriguei a assistir o meu Grêmio, que estava na Série B, né? Me obriguei, né, em dados momentos, lá estava eu sofrendo, né? Porque foi difícil essa subida, né? Mas são esses basicamente assim meus entretenimentos. E sei também que o senhor não dorme cedo, como a própria Maria Eduarda, que trabalha comigo, pensava, né? De fato, eu tenho um biorritmo... Respondeu uma mensagem ali às 11. Sim, eu tenho um biorritmo bem estabelecido. Eu, em geral, durmo 11 horas, é a hora do meu recolhimento, e umas 6 horas estou me levantando. De fato, então... Assim, no ocaso do dia, a gente dá uma conferidinha, ver se tem alguma coisa importante para responder no mesmo Sim, dia, etc. sim. Né? Mas, de fato, eu não durmo cedo, não. E o senhor é presente nas redes sociais ou não? Eu por obrigação, assim, por obrigação, claro. O padre é sempre uma figura mais discreta, né? Sim. Ele precisa zelar pela sua essência, né? Porque toda a exposição, ela é uma espécie de vulgarização, né? Embora tenha momentos que a gente precisa, né? Então a gente tem que ser um pouco contido, né? Zelar pelo ofício maior que a gente tem, né? Eu sou um pouco
desse Encontrar tipo um de equilíbrio, perspectiva. né, padre? Encontrar um equilíbrio. Que eu acho que é o que falta não só para alguns padres, como claro em todos os ofícios, né? Mas para muitos profissionais também. Entram na Também. rede social e acabam esquecendo da motivação maior que fez com que entrasse, né? E tudo se nivela, né? Não, a gente precisa ter escalas, né? Sim, Uma coisa é eu estar aqui, outra coisa é eu estar lá jogando futebol, jogando bocha, né? Então a gente precisa um pouco integrar uma postura respondendo ao papel fundamental que a gente tem, né? E como é que eu digo? Se policiando, como eu digo assim, né? Para que a gente não vire assim uma espécie de fantasia, né? Não. A gente tem que zelar um pouco pela personalidade que a gente é, né? sim, sim. Então vamos aproveitar e falar um pouquinho mais sobre o seu ofício realmente, né? Sobre o seu dia a dia, Ok. na parte mais de missão mesmo, né? A parte mais profissional. Eu fico me perguntando às vezes, padre, quem cuida do cuidador? Por quê? Porque eu acho que deve ser muito difícil ser padre pela questão emocional realmente. Muitas pessoas chegam, né, enfermas, com problemas de caráter emocional, né, e problemas que elas não enxergam solução. Muitas vezes não são próximas a Deus, então também estão num momento mais desesperadas, ou mesmo as que são próximas se perderam em algum momento. E eu fico pensando o que o senhor faz para conseguir ter a saúde emocional e a energia necessária para poder ajudar. Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esses desafios. Claro. Bem, em primeiro lugar, o padre não é um avulso. O padre não é um autônomo assim, ao gosto. Não. O padre está ligado a uma instituição, né? O padre está ligado a um mistério maior que é Deus, né? E ele se baliza por esse viés, né? E claro, o padre não é uma personagem, né? O padre, ele assume uma identidade. Essa identidade, ela é construída e ela vai se consolidando num sim diário, né? Mediante a oração, mediante a comunhão com a igreja, mediante a confiança em Deus, né? Mediante sadias leituras, né? Quando a gente vai para um expediente, por exemplo, a gente não vai sem uma oração, né? E nesta oração, o que a gente pede, né? A gente pede que Deus ilumine a gente, sustente a gente, fortaleça a gente para aquilo que vem. Porque tu não sabes o que vem, né? Tu vem aqui, passa uma tarde que de 2, 3 horas, assim, há uma multiplicidade de situações. Evidente que a gente não tem respostas prontas. A gente, às vezes, precisa demover a pessoa de um estado cristalizado que ela integrou, né? E que ela precisa mover uma peça ou outra, né? E nem sempre a gente tem a resposta naquele dia, né? Eu acho que isso também é bom a gente ter humildade, né? Para dizer, olha, vamos conversar de novo amanhã, ou depois de amanhã, ou sexta-feira, para a gente poder ampliar, né? Ampliar um pouco o foco e a perspectiva, né? Quer dizer, então, um pouco a vida da gente, a missão da gente, passa por esses elementos, né? E claro, talvez nem todas as pessoas saibam, mas o grande momento do padre ao longo do dia é a celebração eucarística, aonde ele, além de presidir, né, ele se abastece. Ele se abastece. A Eucaristia, como a igreja assim apregoa, e a gente experimenta isso, né? Ela é fonte e ponto de chegada. A igreja define bem isso porque ela é, ao mesmo tempo, ela nutre agora e ela nos lança para o ideal. Eu sempre digo para as crianças que a Santa Ceia, que todos basicamente conhecem, é uma miniatura do sonho de Deus, onde a gente senta à mesa com todos, com a liberdade e com a fraternidade de quem está à vontade e se sente irmão um do outro. Então, no fundo, são esses elementos que movem assim a identidade, o dia a dia do sacerdote.
Essa mensagem é tão importante, ainda mais quando a gente lembra que estamos vivendo, né, as vésperas do Natal, as vésperas Claro. do nascimento de Cristo. Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho para essas pessoas que estão em casa, que de repente estão com algum problema, né, ou até vão passar o Natal sozinhas muitas vezes, podendo muitas vezes passar com a família, com outras pessoas. O que que Deus espera da gente para essa data, para esse momento? Quando você começou a pergunta, me ocorreu aquela expressão de Jesus, certamente diante de uma multidão cansada, desesperançada. Ele disse assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fatigados, com o peso de vossos fardos, etc., e eu vos darei descanso. Os braços do Senhor são braços maternais. O presépio que nós temos em casa e que em todas as igrejas também a gente constrói nesse período próximo do Natal, é como que uma espécie de abrigo, não só para o menino Deus e para as personagens do presépio, é abrigo para todos os que precisam do Senhor. E essa fragilidade e essa singeleza do presépio mostra, assim, o modo como Deus age, né? E o modo como Deus se empenha para vir bem pertinho de nós. E isso não é um fato assim inventado, né? Não, é um fato que a história registra. Então, quando a igreja, no seu calendário litúrgico, traz o Natal como a segunda festa maior da igreja e prepara esse momento com 4 semanas de celebrações, ritos, etc., né? Ela quer que a gente perceba que esse nascimento não é só um nascimento de outrora, mas é um nascimento também a todo momento para quem se abre para o menino Deus. E, padre, eu preciso perguntar as dúvidas que eu sei que as pessoas têm, né? Claro. Então, queria perguntar para o senhor, apesar de toda essa fé, de todas essas certezas, né? Todos esses pedidos de resposta também que o senhor já teve, um padre também oscila? Também desacredita em certos momentos ou se percebe precisando de algum auxílio? Claro, claro. Não, nós temos inclusive várias casas, né, de tratamento para padres, tratamento de toda a ordem, de toda a ordem, psicológica, inclusive até de alcoolismo, né? Eu dizia lá atrás, o padre é um ser humano que ele pode ser acometido de várias situações, né? E claro, a igreja precisa cuidar desse padre, né? Então, nós temos várias casas, não propriamente a nossa arquidiocese, mas a igreja como um todo, por exemplo, aqui no Sim. Brasil, né? Nós temos e tem situações em que precisa-se de um tratamento clínico, psicológico, psiquiátrico, né? Especializados, portanto, né, para a restauração desse ser humano, né? Claro, repito, em geral, não é regra, mas em geral, isso se dá com quem se isola, ou com quem, digamos, não consegue muito fazer uma caminhada minimamente de harmonia com a diocese. Porque, por exemplo, né, a nossa arquidiocese, os padres da nossa arquidiocese, né, tem um retiro anual, por exemplo, né, tem uma formação que a gente chama de atualização, né, com temas mais variados, né? Tem uma atualização de uma semana, né, onde os padres todos saímos das paróquias, vamos lá, passamos no mínimo 4 dias, né, com um palestrante, interagindo, evidentemente, né, mas para quê? Para, digamos, também a gente se fortalecer em temas candentes, em temas necessários, né? Ou seja, a gente precisa de um permanente cultivo, né? Seja de formação, seja de espiritualidade, né? Seja também de equilíbrio emocional, né? Precisamos. Sim, como Todo ser humano toda precisa. pessoa. Como Né? toda pessoa. Então, aproveitando para quem
está colocando todo santo ano ali nas suas metas, né, a espiritualidade como algo a ser fortalecido e nunca consegue, o que a gente poderia sugerir para essas pessoas? Ora, a vida tem ritos, a vida tem ritos. O nosso dia a dia tem ritos. A vida espiritual precisa de ritos. Eles podem ser miúdos, podem ser pequeninos, mas eles vão demarcando uma perspectiva, demarcando um caminho. Eu sempre digo que só o fato de fazer o sinal da cruz, por exemplo, de manhã, ao acordar, isso já sinaliza uma vontade de estar com Deus e estar em Deus. E claro, a própria visita à capela, por exemplo, aquela passadinha de minutos, isso também vai consolidando, vai firmando. E claro, a experiência da Paula é uma, a experiência do Padre Luiz é outra, a experiência de cada um é única. E cada um precisa achar um caminho. O encontro na comunidade, o encontro num grupo de oração, por exemplo, isso se converte num lugar natural e também num laboratório espiritual para a gente. Porque a gente se enriquece com a experiência do outro. E a gente enriquece o outro com a sua experiência, né? Há uma reciprocidade, né? E, claro, ninguém se sustenta sem oração, sem um encontro com a palavra de Deus, sem ritos, que a oração não deixa de ser um rito, o contato com a palavra de Deus é um outro rito, né? Não importa que às vezes a gente não entenda tudo, mas alguma coisinha Deus vai se encarregar de dar luz para a gente em meio a uma leitura que às vezes nem sempre é tão, digamos, imediata assim, na mensagem. Inclusive, muitas pessoas falam, né, por que ir até a igreja se eu posso rezar em casa? E realmente pode, mas em comunidade é sempre diferente. Ora, esse exercício de ir à igreja é como o exercício de ir a um bom restaurante, por exemplo. Por que a gente vai a um bom restaurante? Se pode comer em casa, né? Isso, entende? Ora, é um momento diferente. Na verdade, quando a gente fala em celebração, é tornar célebre, né? Por exemplo, quando a gente comemora um aniversário. Claro que naquele dia vai ter uma comida diferente, os amigos melhores que a gente tem, nós queremos tê-los junto. A missa é uma celebração, ou seja, é tu perceber que a vida, ela não é só, vou usar uma palavrinha aqui, que depois eu posso explicar, ela não é só imanente, ela não é só terrena, ela é transcendente. E só num ambiente com essa atmosfera aqui, consegue nos fazer distinguir a sala da minha casa desse lugar aqui. Em lugar nenhum nós vamos encontrar elementos reunidos como aqueles que nós encontramos aqui. O próprio sino que bate, ele já vai acordando a gente para coisas que só o sino pode fazer. Entrar aqui, enxergar essa disposição, enxergar um presépio montado, enxergar Santo Antônio, que eu ouço falar dele, Santa Teresinha, que é a doutora do amor, Nossa Senhora, que é a mãe de... Ou seja, tudo isso vai me transfigurando, vai me transformando. Claro que precisa haver uma abertura. Ninguém vai, digamos, forçar isso. Não. Mas se a pessoa está aqui, ela já tem uma predisposição. É o intencionar, né, que a gente fala tanto hoje em dia, mas que precisa realmente ser vivido, né? E mais, o ser humano, eu nunca esqueço de um professor de antropologia que disse lá no 2º grau para nós que não há relato de pequenas tribos e onde houvesse a presença humana que não tenha se encontrado algum aspecto do sagrado. Quer dizer, o sagrado, ele é meio que presente. Ele está, digamos, nos nossos porões,
da ancestralidade. Ou seja, nós precisamos dar vazão a esse sagrado que pulsa lá dentro e que precisa ser trazido à superfície. Com certeza. Há pouco eu vivi uma experiência, inclusive. Eu estava fazendo a cobertura da Feira da Economia Criativa, né, que nós realizamos aqui em frente à Catedral. E eu fiquei sem bateria. Então eu pedi para o Henrique, né, que trabalha aqui com vocês, onde eu poderia carregar o meu celular. Coloquei ali no altar de Santa Terezinha, justamente, né, por ser o bairro em que eu fui criada, né, minha família tem negócio, lá tem padaria. E eu pensei, não tem lugar melhor. Carreguei meu celular, o Henrique disse, olha, Paula, tu vai ter que ficar sentada ou em pé, né, ou o cabo não alcança no banco. Eu pensei, não, vou aproveitar e vou orar. No início, padre, foi bem difícil. Por quê? Porque eu estava naquela correria de quem está fazendo as suas atividades ali do dia. Eu sempre carrego um livro, um caderninho, gosto muito de escrever. Nesse dia eu estava com uma bolsa pequena, eu não tinha nada além do meu celular. E aí eu não tinha outra coisa a se fazer a não ser ficar quietinha, né? Seja orando ou seja simplesmente quieta, meditando, pensando, enfim. Como é difícil, né? Quando a gente está nessa correria do dia a dia. É muito complicado e aí tu começa a te culpar por não conseguir, e aí pior fica, né? Porque aí entra a culpa. Mas se tu perseverar, se tu te mantiver ali, tu consegue. Porque eu não tinha outra escolha a não ser ficar. Eu precisava da bateria do meu celular, inclusive, para continuar a cobertura, né? Então eu fiquei, até que de repente eu realmente me senti no eixo. Me senti alinhada, me senti mais conectada com Deus. E quando olhei, né, para as pinturas, que eu digo, a gente nunca cansa de olhar e sempre descobre outra, me deparei com São Lucas, né? Que inclusive tem muita questão dos livros envolvido, né? Que é muito a minha paixão, assim, essa parte mais cultural, vamos dizer assim, ele tem muito próximo, né, da história dele. Eu não sou católica, então não sou uma pessoa íntima com a história dos santos, mas depois fiquei tão curiosa que fui em busca, né? Então, do padroeiro dos médicos, me corrige se eu estiver errado. Bem isso. E dos pintores também, né? Então eu acho que realmente a gente tem que criar estes momentos, né? Não precisa esperar o celular ficar sem bateria dentro da catedral, mas precisa criar esse momento de oração, né? Eu costumo chamar de uma rotina sadia. E o próprio silêncio em si, ele nos devolve a nossa inteireza. Nós, em geral, silenciamos pouquíssimo. Verdade. O silêncio é um dos exercícios, talvez, não é por acaso que os monges, né, passam assim, em silêncio, né? Falam em poucos momentos, porque, no fundo, os ruídos nos dispersam, nos distraem. Não que a gente não precise, eu mesmo adoro música, por exemplo, né? Mas, claro, que a gente possa estabelecer, né, compassos, momentos, né? E aquilo que você disse, ou seja, nós precisamos arrumar tempo para aquilo que a gente sabe que é fundamental para nós. Nós nos equivocamos muito e entramos numa espécie assim de frenesi, né? Quantas vezes a gente já ouviu dizer, o dia precisaria ter mais de 24 horas. Não resolveria nada, porque nós não fazemos escalas, né? E aí a gente se equivoca, né? Na verdade, nós é que devemos organizar 24 horas ao ponto de chegar ao fim do dia e dizer, poxa, hoje o meu dia foi pleno, né? Dei conta. Isso é outra coisa, né? A gente precisa um pouquinho ajustar e ajudar as pessoas que vivem um pouco nesse delírio, entre aspas, né? A perceber que essa correria é uma espécie de ilusão ou uma espécie também de condicionamento doentio. Doentio, não. Eu não me furto de dizer isso. E que eu acho que também acaba fazendo uma fuga realmente, porque a gente não enxerga o que realmente precisa enxergar, né? Então sabe, muitas vezes até a própria espiritualidade, né? Sabe que precisa desenvolver isso em si, né? Quer se aproximar de Deus, mas é muito mais fácil viver correndo. Claro. Né? Muito mais fácil viver na cegueira, vamos dizer assim, espiritual, Verdade. né? E com isso a vida também vai virando muito numa superficialidade. E claro, com isso, perde a pessoa, perde quem faz parte das relações, né? Porque os sábios em si davam muito lugar ao silêncio, né? Tem um ditado que me acompanha há muitos anos, vou partilhar. Eu não sei se é um provérbio, não saberia dizer
que provérbio dá origem de qual é país, né? Ou de qual é sábio, não me ocorre agora, mas que diz muito nessa linha que estamos falando. O sábio cala, a pessoa média, né, fala, e o ignorante grita. E um pouco é isso mesmo, né? Ou seja, e também tem um santo que diz assim, né, que o silêncio é a oração dos santos. Ou seja, diante de um turbilhão, de um burburinho, né, tu silenciar, aquilo se converte numa linguagem para lá, né? Sim. E se tu entra naquela fervura, como a gente disse, eu jogo mais gasolina, né? Claro, só pode dar incêndio, né? Então, por isso que a sensatez, né, ela vem junto com sabedoria, com espiritualidade, né, com discernimento, enfim, né? E além da questão do barulho em excesso, né, que a gente vê literalmente e também de forma não literal, as próprias redes sociais, longe de mim condenar essas ferramentas que eu uso tanto, inclusive, mas que quando não bem usadas, realmente nos afastam da realidade, né, padre? Sem dúvida. Além desse barulho, então, em excesso, desses ruídos todos, o que o senhor percebe que mais tem afastado as pessoas de uma vida em Deus? Na verdade, são vários os fatores, há sim uma supervalorização das coisas imediatas, das satisfações imediatas. E nós somos vítimas de um consumismo desenfreado, como se a vida fosse só isso, né? E há um patrocínio, e nós somos muito suscetíveis, assim, somos muito suscetíveis àquilo que escutamos, àquilo que enxergamos, somos seduzidos, né? Somos seduzidos. E também há uma espécie de relativização de responsabilidades maiores. Há uma relativização e se delega muito, se terceiriza muito, né? E no fundo há uma espécie de construção disso, né? A gente é meio que pego em armadilhas em relação a isso, né? Por outro lado, como consequência disso, a gente percebe muitas pessoas desencantadas, estressadas, também doentes, um grande percentual, em decorrência de uma vida frívola, né, superficial. Evidentemente que não vamos condenar essas pessoas, porque elas, repito, são vítimas, né? Mas nós devemos condenar os mecanismos que levam essas pessoas a se contentarem com esse pouco, né? Nós precisamos como instituições, né, melhorar a qualidade dos apelos para que a gente perceba que a vida é mais do que essas coisas que se desmancham logo logo. É muito mais. E como base disso está o próprio Deus, né? E claro, a igreja por vezes paga caro por algumas posturas, né? Porque ela não pensa só no agora, né? Ela pensa também para frente, como se diz, né? E eu sempre costumo dizer também que o tempo é senhor de muitas respostas, né? O tempo é senhor de muitas respostas, né? No entanto, repito, o sagrado está muito latente. Eu lembro de um autor, não me ocorre o nome agora, mas ele, na virada do milênio, percebendo assim, e aliás, basta olhar, né, o volume de pequenas igrejas que surgem, isso também confessa uma sede, né, do sagrado. Uma necessidade. Embora algumas pessoas instrumentalizam as pessoas, o que é ruim, né? Sim, sim. Mas eu queria dizer que esse autor falava no revanche do sagrado, na virada do milênio, onde havia uma busca muito grande por Deus, pelo sagrado, pelo maravilhoso, como o autor também manifestava. Então, repito,
se houvesse de todas as igrejas, por exemplo, se houvesse uma busca muito profunda e sincera, certamente nós teríamos resultados mais valorosos. Infelizmente nós não enxergamos assim algumas expressões religiosas levando em conta o ser humano com plenitude e com verdade. Agora, outra coisa que a gente também escuta muito, né, padre, é a questão da fé sem obras, né, da importância que é para a verdadeira fé, né, a gente praticar algum tipo de obra, né, que realmente vivencie e valorize aquilo que a gente acredita. Para as pessoas que estão nos ouvindo, como a gente poderia colocar isso no nosso dia a dia? Claro, como o senhor bem disse, cada um vai ter a sua experiência, mas o que já seria considerado uma obra de fé no nosso dia a dia? Ora, isso passa por coisas muito simples. Passa por assumir a sua identidade, por exemplo. Se eu sou católico, que eu possa manifestar que eu sou católico. Se eu sou luterano, se eu sou anglicano, que eu possa dizer com a vida que eu sou dessa denominação. Na minha vizinhança, que eu possa dar um testemunho à altura da minha identidade. Essa seria a grande obra, saudando, compreendendo, ajudando a pessoa no discernimento, não colaborando com falas indevidas. Essa talvez seja a obra mais primordial de um cristão. Claro, nós temos aqui uma vez por mês a Banca da Caridade. Agora, nesses últimos dias, intensificamos, né? Gestos. Isso é uma obra também. Mas as obras passam por uma palavra boa, passa por um olhar de ternura, de compaixão, passa por um bom dia a um vizinho que talvez até nem tenha olhado para mim quando cheguei naquela vizinha casa. Despertar a atenção do outro. Né? Ou seja, mostrar às pessoas que a vida ela precisa daquelas coisas mínimas para que ela ganhe dignidade, ganhe grandeza, ganhe sentido. Senão nós vamos definhando como seres humanos. Claro, tem uma expressão dos católicos, por exemplo, que é trágica, né? Como é? Que agora até me escapa a expressão, meu Deus. Mas, tipo assim, eu sou católico de registro. Me foge agora o nome, né? Sim. A expressão. Mas, ora, não existe católico de registro. Ou tu é ou tu não é, né? Sim. Na verdade, nós um pouquinho também, a igreja tem culpa em certa medida nisso, porque nem sempre a gente deu aos cristãos batizados uma legitimidade tal. Por exemplo, quando eu cheguei aqui na catedral, um senhor chegou e me disse assim: eu fui uma das primeiras pessoas que o bispo autorizou para ter a Bíblia na minha casa. E o bispo era Dom Antônio, ou seja, não é tão distante assim. Sim. Né? Então, na verdade, nós como que infantilizamos por muito tempo os cristãos, né? Sobretudo nós os católicos, né? E isso tem consequências, ou seja, aquela pessoa ficou uma espécie assim de pessoa teleguiada. Não, se eu sou de Deus, eu sou pleno diante de Deus. Eu não sou assim um suplente do Padre Luiz, não. Eu sou pleno. Sim. Tá? Então, nesse sentido, talvez não, é certo, né? Nós temos uma parcela de culpa nisso, né? Hoje estamos trabalhando, evidentemente, para que as pessoas retomem assim o seu verdadeiro lugar. E claro, é um pouco cômodo também ficar nessa missão superficial ou, digamos, ocasional, né? Só que a pessoa perde com isso. Sim, até porque o que Deus espera da gente é a autorresponsabilidade mesmo. Em inúmeras passagens da Bíblia a gente pode ver isso. Né? Evidente. E repito aquilo que eu disse antes.
a identidade, ela não pode ser, eu não posso ser padre só agora. Não, eu sou padre. O Jogando tempo futebol, todo. tomando chimarrão na frente de casa, na conversa. Não, eu sou padre, a minha identidade é essa. Então, eu preciso dar conta dessa identidade. E se espera que os cristãos também deem conta da sua identidade. O senhor sabe, padre, que eu trabalho como mentora de marcas, né, pessoais e corporativas, e também escrevendo as narrativas, né, as histórias que essas marcas contam sobre si. E é incrível como muitas pessoas que têm uma fé que eu considero muito forte, né, que demonstram a sua fé em inúmeras ocasiões, quando entra na questão da empresa ou do seu próprio posicionamento como profissional, diz, não, Paulo, isso aqui eu não quero expor, isso aqui eu não quero trazer. E claro, longe de mim, né, querer julgar, cada um tem a sua escolha, mas eu penso como o senhor. Eu acho que, inclusive, é um dos nossos papéis como cristãos, né, influenciar através da nossa fé. Então, a gente não precisa transformar ninguém, né, em católico, em anglicano, como eu, ou na religião que for, mas a gente precisa, sim, falar em Deus, senão qual é a nossa missão aqui, né? De fato, nós chamamos isso de compartimentar a vida, né? Não, a vida ela precisa de uma unidade. Precisa de uma unidade. E isso, claro, nem todos amadurecem para chegar a esse ponto, né? Mas nós temos que buscar essa unidade, né? E aquilo que chamamos de honradez, né? De dignidade, né? Passa por isso, né? Eu creio que assumir personagens, né? Eu acho que esse é um dos grandes problemas do nosso tempo. Nós não somos personagens. Não somos personagens, exceto quem de fato faz teatro, faz novela. Sim, Esses sim. são personagens, né? Mas o ser humano não pode adotar, assim, digamos, personagens ocasionais. Não, nós precisamos buscar uma integridade. Com certeza. Nem para um lado, nem para o outro, porque também falar em Deus e nas suas atitudes, Evidente, né? não. E Jesus, eu sempre... Ele é a nossa medida, né? Claro. Jesus não coagia ninguém a segui-lo. Convidava para segui-lo, mas não coagia ninguém, né? E quando os mais próximos, por vezes, queriam ir embora, ele até disse, vocês querem ir embora? Podem ir, né? E depois eles caíam na conta e disseram, numa dada situação, né? A quem nós iremos, Senhor? Pois só tu tens palavras de vida eterna. Padre, aproveitando essa questão, então, da fé com obras, né? E a gente acha que precisa agradecer aos patrocinadores, aos apoiadores dessa obra que a gente está vivendo aqui na Catedral, né? Da cobertura da nave central, porque talvez seja uma das formas mais práticas, inclusive, né, de se demonstrar quando a gente honra um patrimônio, seja por questões religiosas ou por questões culturais, é justamente quando a gente investe, né, naquele templo, naquele local e apoia as ações daquele lugar, né. Que bom quando esse lugar é uma igreja e uma igreja tão importante para Pelotas como a Catedral. Então, vou lhe interromper um pouquinho rapidamente, mas para a gente também poder agradecer, né, como eu fiz com os patrocinadores do podcast, também ao nosso patrocinador master, que é a Josapar, né, uma empresa aqui local que tanto apoia há tanto tempo as obras da Catedral, inclusive a gente vai falar sobre essas obras agora, e também aos nossos apoiadores, né, Puro Grão, Biscoito Zezé e Arrozeira Pelotas. Fica aqui o nosso muito obrigada, né, padre, porque todos esses projetos só são possíveis quando empresas, melhor ainda quando são empresas locais, acreditam na nossa missão aqui dentro. Como não, né? De fato, e nós nos orgulhamos quando a gente se remete a essas marcas tão consolidadas aqui, né? E claro, é um capital social também para as empresas, né? E como eu disse, nós temos uma responsabilidade de deixar para as gerações futuras esse bem conservado. E ele vai precisar de conservação permanente, né? E estamos também atrás de irmos garantindo isso para o futuro, né? Então nós queremos, de fato, quero também compartilhar o meu agradecimento, né, a Josapar,
a Roseira Pelotas, Biscoito Zezé e Puro Grão, e outras pessoas que também em ordem menor, né, em empresas também com menor volume, mas que são importantes, né? Nós estamos há uns bons anos, né, cuidando da catedral e tendo como, digamos, contrapartida, né, da comunidade de Pelotas, né? Então somos muito agradecidos e que nós possamos mais e mais, né, poder contar e finalizar esta obra para que as gerações futuras sejam agradecidas a nós que estávamos à frente, né, dessa missão. Isso aí, inclusive não avisei aqui o pessoal, acredito que não falei para os gurias, mas na edição a gente vai colocar um QR Code para quem quiser fazer as doações, além da cobertura da nave central, que é por leis de incentivo, a gente também vive a reforma aqui do assoalho do templo, e essa sim pode ser feita, né, padre, através de pequenas doações de empresas locais, mas também de pessoas comuns, né, de pessoas que queiram doar, queiram ajudar aqui o templo. Então, vai estar o QR Code na tela, caso não funcione, vão estar as informações também na legenda, né, em todos os lugares que a gente divulgar esse nosso podcast. Então, fiquem bem à vontade para aproveitar esse momento, né, esse final de ano, para ainda fazer o bem, ainda ajudar um local que recebe tantas pessoas que precisam. Padre, inclusive, isso é algo que a gente escuta muito, né, que a catedral está sempre em obras. Mas a gente sabe, como o senhor bem falava, que isso tem um porquê. Então, queria que o senhor explicasse ainda um pouquinho mais, falasse para as pessoas por que há 2 décadas a catedral se mantém, né, quase que todo o tempo em obra. Claro, o prédio é grande, né? O prédio é grande. E assim, por exemplo, o próprio telhado que estamos agora, graças ao bom Deus, né, num compasso de restauro, ele nunca foi tratado, por exemplo, né? E tem uma infestação de morcegos bem grande. Ou seja, tudo isso vai degradando, né, os materiais, né? E também quem passa pela catedral rapidamente não se dá conta de que aqui atrás, por exemplo, nós temos um salão que comporta 160 pessoas. Aparentemente, ninguém imagina isso, né? Mas que há uns 12, 13 anos atrás, ele foi totalmente restaurado, mobiliado, né? E claro, como a gente também precisa contar com a comunidade, nem sempre o compasso, né? Depois veio a pandemia, que também nos freou um pouquinho, né? Nem sempre está num compasso que a gente gostaria, né? Além do mais, nós não podemos interditar a catedral, né? Ora, aos domingos nós temos 3 missas aqui, por exemplo, com um volume bem expressivo de pessoas, né? Temos os casamentos, temos as formaturas, né? Ontem tivemos o concerto, quer dizer, então é um prédio diferenciado e nós temos que considerar isso. E eu, repito, fiquei muito feliz quando, lá atrás, chegando aqui, os profissionais diziam, né, não, a catedral ela precisa, durante o restauro, mostrar para a cidade que ela está sendo restaurada, ou seja, a educação patrimonial, né? Porque todo mundo deve se sentir um pouco parte desse espaço aqui. Caso contrário, seria muito um capricho nosso, né? Digamos, restaurar para si mesmo. Não, é para que as pessoas percebam que isso aqui, como a gente cunhou a expressão, é um patrimônio de todos e precisamos da colaboração de todos na proporção da possibilidade de cada um. Exatamente. Então, justamente por a catedral não fechar as portas praticamente, né, padre? É que a gente não consegue restaurar na velocidade, né, que outros prédios provavelmente conseguiriam, né? Além disso, a gente está sempre captando recursos para essas obras também, né? Então, é sempre delicado. Mas fica aqui o nosso agradecimento a toda a equipe que faz parte também desse restauro, a comissão de restauro, né? Porque só assim a gente consegue unir as necessidades culturais, arquitetônicas, também com a missão religiosa, né, desse templo. Então, a gente agradece, é uma lista sem fim de pessoas, né, padre? É verdade. Maria, vou te pedir para alcançar o livro aqui para que a gente faça o momento dos meus 20 minutinhos. Padre, inclusive quero aproveitar para perguntar, são 3 missas só no domingo. Isso. Claro que, né, o senhor tem toda a sua fé, a sua inspiração em Deus, as suas leituras bíblicas,
Mas o senhor também busca ampliar esse repertório com outras leituras ou assistindo séries, documentários? Claro, também provavelmente com o ouvido atento ao que lhe chega, né? Como é que funciona esse seu enriquecimento cultural, vamos dizer assim? Eu sou amante dos livros. Eu acho o livro uma companhia e uma inspiração. As leituras, elas mexem com a gente e abrem a gente para perspectivas novas. Empobrece quem não lê, empobrece muito. E, lamentavelmente, os livros estão ficando muito de lado, né? Para as gerações mais recentes. E também dizem que as pessoas não toleram mais leituras mais pesadas, né? Na verdade, um padre precisa ler. Precisa ler. Não só para se preparar para o final de semana e para as missas, né? Mas também para si mesmo e para estar por dentro dos assuntos que estão na ordem do dia, né? Então, eu dedico bom tempo para as minhas leituras. Acho que também a questão da leitura, ela faz com, como a gente falava, com que o padre, né, a fé seja realmente para todos, a catedral seja para todos, né? Justamente associando o dia a dia, as atualidades, com o que as pessoas buscam aqui, né? Claro, o padre interage, né, com as pessoas e é convidado também para alguma palestra, para falar com os jovens, para falar com as crianças da catequese, para falar com os pais das crianças, enfim, né? Sim, não fica uma linguagem tão formal, né, E tão além acima. do mais, a gente não pode ficar só no campo assim da espiritualidade ou da teologia, né? A gente tem necessidade de outras leituras, evidentemente, né? E então, assim, eu compro livros nas feiras do livro sempre, né? Tenho assim no meu cronograma quando tem a feira de lá, 1 ou 2 vezes, né? E também assim aquilo que os colegas às vezes indicam, né? A gente manda buscar, etc, né? Porque isso é importante. Repito, quem não lê, ele se apequena. Se apequena porque a leitura faz a gente vislumbrar coisas novas, né? E, claro, tem leituras mais, digamos, superficiais, mas tem leituras que tu precisa de compenetração, né? Então, mas o padre precisa estabelecer boas horas de leitura ao longo de um dia, ao longo de uma semana. É possível que isso seja quebrado por uma demanda, né? Mas não pode descuidar de uma boa leitura, de sadias leituras. Com certeza, não poderia concordar mais. Inclusive, a Maria me alcançou aqui, obrigada, aliás. Padre, não sei se o senhor sabe, mas lá no meu Instagram eu tenho os meus 20 minutinhos, que é uma campanha que eu criei justamente para as pessoas pararem de dizer que não tem tempo para ler. Muitas pessoas me perguntavam, Paula, com empresa, né, com tantas atividades, os esportes que tu faz, os teus gêmeos, como que tu consegue dar conta de ler tanto? Porque eu sempre divulgo o que eu tô lendo. E aí, então, eu disse, né, para as pessoas que eu criei para mim um tempo mínimo, que eram 20 minutos por dia. Então, menos do que isso eu não poderia ler. E assim eu consigo manter a minha rotina e ainda assim dar conta das leituras. Como muitas pessoas queriam fazer isso, acabou virando uma hashtag, né? Acabou virando uma campanha que se chama Meus 20 Minutinhos. Legal. Eu trouxe ela para cá, para o nosso podcast, então a cada episódio eu indico um livro. E hoje eu trouxe esse livro que, na verdade, eu ainda não concluí, eu estou lendo, mas eu já me sinto muito à vontade para indicar, porque realmente ele é muito bom, que é A Conquista das Virtudes. Inclusive, alguns seguidores que eu tenho no Instagram, que eu sei que são católicos, né, alguns conhecidos, amigos, enfim, me indicaram esse livro. Ele nos aproxima, ao meu ver, assim, pelo que eu já li, padre, ele nos aproxima de Deus. Ele faz com que aquela linguagem que, como o senhor dizia, muitas vezes a gente não entende, muitas vezes a gente não consegue interpretar tudo o que tem por trás, ela fique mais próxima da gente, para que a gente realmente cultive as virtudes que Deus espera de nós aqui na Terra, né? Da forma com que Ele nos fez realmente, né? Com que Ele espera que a gente conduza o nosso dia a dia. Então, eu ainda estou longe do fim, mas realmente assim já me conquistou. E é como o senhor dizia, a gente tem que também tentar equilibrar as leituras, né? Essa é uma leitura que ela não é difícil, mas ela é profunda.
justamente porque ela fala sobre as virtudes, né? E eu acabei de ler um livro bem mais leve, também com um tema pesado, mas a forma com que a autora trouxe era muito muito leve, talvez até superficial em alguns momentos, mas eu acho que isso ajuda com que a gente também mantenha o hábito, né, e mantenha esse dia a dia de leitura. Então, eu queria perguntar agora, acho que esse aqui o senhor ainda não leu? Não li, não Fica, li. fica a dica já, então. Vou acolhê-la com muito carinho. E queria saber qual foi, de repente, o último livro que o senhor leu, que o senhor lembre, assim, que lhe tocou de uma forma diferente. Eu gosto muito do silêncio. E tem vários autores que me seduzem assim. Anselm Green, ele tem um livro chamado O Silêncio. E tem livros que também eles ficam, como a gente diz, na cabeceira da cama, na verdade, na escrivaninha, num montinho especial, aonde a gente recorre a alguns temas de quando em quando. Esse do silêncio tem sido o último, e estou lendo outro sobre a morte, o minuto que vale a pena viver. A morte é um dia que vale a pena viver? Isso. Maravilhoso, já li. Isso. Estava há alguns dias assim na minha lista e não havia conseguido tomá-lo. Estou lendo. E é bom que você sugira, né, no seu programa, né? Sim. Porque, de fato, vale a pena. E eu tenho a mania também de sublinhar e anotar, por isso que eu acho que o livro ele entra na gente, né? Exatamente. Então, sugiro. E, claro, a minha perspectiva, evidentemente, vai mais na área das humanas, né? E eu sou muito também, talvez, um limite meu, né? De buscar aquilo que ajuda no meu campo. Né? Então, não que seja um limite, mas talvez eu perdi de despertar para outras perspectivas, né? Sim. Mas, em geral, eu me atenho a esse universo ligado às humanas, assim, né? Para que seja de bagagem para mim, né? Uhum. Então, aproveitando que a gente está falando sobre leitura, para a gente ir se encaminhando para o final, eu não tenho como deixar de perguntar que o senhor nos conte por que e como colocar a leitura da Bíblia no nosso dia a dia. Ora, a Bíblia, a palavra de Deus, melhor dizendo, né, é um alimento. É um alimento. E a igreja, né, as igrejas todas, elas têm assim uma espécie de indicação de leituras diárias dos evangelhos, das cartas, do Antigo Testamento também. Não estou sugerindo que vocês leiam todas as leituras, que são 3 durante a semana, e no final de semana são 4 leituras. Mas, por exemplo, tomar o evangelho do dia. Ler uma vez, 2, 3, se for possível. Recolher dali uma palavra, 2 ou um verso, que possa como que iluminar aquele dia. Isso faz um bem enorme. Porque se eu não, digamos, me valer da palavra de Deus, eu vou me valer de outra palavra ou de outras palavras que não têm a densidade, não têm a eficácia, não têm a profundidade da palavra de Deus. É certíssimo isso. Então, enquanto o exemplo aqui vou contar 2 exemplos. O primeiro de um senhor que na nossa igreja, nós temos um movimento chamado Cursílio, que é um movimento assim de casais, aonde eles chegam num encontro de 3 dias e recebem como que uma espécie de choque assim de espiritualidade, né? E esse senhor me disse assim: padre, depois do Cursílio, eu nunca mais deixei de ler o evangelho do dia. E isso muda o meu dia, isso mudou os meus dias. Quer dizer, é uma rotina, né? São aqueles minutinhos, né? São aquelas pílulas de Deus. Não faz mal que um dia ou outro tu esqueça do evangelho lido. Não faz mal. Se a gente tem esse problema de esquecer, anota uma coisinha, né? O segundo exemplo é um senhorzinho que hoje até é falecido. Vinha confessar comigo, ele gostava de mim,
vinha confessar comigo e a primeira vez que ele veio, disse: padre, eu rezo por vocês todos os dias. E aí, uma coisa que ele me revelou, que ele rezava 1 hora por dia, mais ou menos, ajoelhado, e ele rezava quando todo mundo saía de casa, assim, porque ele já era aposentado. Aí a casa silenciava e ele encontrou aquele momento para ele e para Deus, né? Então, quer dizer, nós precisamos achar o momento, né, e saber da necessidade de beber na fonte certa, beber na fonte cristalina. É evidente, né? Se eu tenho uma água turva e uma límpida, eu vou na límpida, né? E a palavra de Deus é sempre límpida. Pode ser que num dado momento ou outro, ela não seja imediatamente compreendida, porque a palavra de Deus é muito cheia de elementos assim transversais, fatos históricos, né? Que remontam, às vezes, 1000 anos antes de Cristo ou mais, né? Então, a gente não tem os dados, né? Mas ainda assim, essa palavra sempre vai trazer para a gente horizonte, uma orientação. E eu acho que até nos torna mais atentos, mesmo quando a gente lê outros livros, a perceber Deus em momentos que a gente poderia passar batido, vamos dizer assim, se não fosse por isso. O próprio livro A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, da Ana Cláudia Quintana Arantes, para quem não leu, ele fala, ela é uma médica paliativa, né, de cuidados paliativos. Então é para as pessoas que sabem que vão morrer, né, ou que ainda que não saibam, já estão em cuidados apenas paliativos, né, não tem mais volta. E ela defende justamente isso, né, por isso o título, que a pessoa tem que ter consciência para aproveitar ao máximo aquela experiência. Então, se possível, ela precisa saber que está morrendo para ter essa oportunidade, inclusive, de se encontrar com Deus, seja fazendo as pazes com a sua família, né? Seja resolvendo alguma questão que ficou pendente, seja meditando para se preparar para esse momento. Então a gente consegue perceber Deus mesmo numa autora que não está falando em Deus, né? Isso mesmo. Esse é o poder da leitura, né, padre? Sem dúvida. Que é, como o senhor disse, assim, fundamental a gente se apequena realmente quando deixa de ler, né? Verdade. É muito importante. Padre, agora vamos fazer um bate-bola aqui. Quero saber se o senhor tem consciência de quantas pessoas o senhor já casou. Querida, Perdeu faz tempo. Não vou saber te dizer. Porque também essa coisa assim um pouquinho de contar. Não é com o senhor. Eu não, isso não, para mim não entra na minha perspectiva, não entra, sinceramente não entra. Sim. Tem um colega... Cada experiência é única e isso a gente conta para ser, né? E tem um colega que contou as missas todas da vida já, né? Eu acho que isso, para mim, é secundário. Assim Sim. como no jogo de futebol, a contagem dos gols, às vezes no futebol salão, né? Fazia uma carrada de gols, para mim, o resultado, né, não importava. Não importava. Se perguntavam para mim durante, eu às vezes nem sabia. Não importava aquilo para mim, sinceramente. Sim. Até porque mas eu fiz acho, muitos. até porque eu acho que a gente também, hoje em dia a gente vê muito, né, ali no perfil do Instagram, mais de tantas consultas, mais de tantas horas. E eu entendo que, claro, né, no mundo do empreendedorismo, isso realmente muitas vezes conta, mas eu acho que a gente acaba vivendo muito de números, né? Tem um livro, inclusive, que fala muito sobre como o mundo está virando números para tudo, que é Vamos Comprar um Poeta. Inclusive, é uma boa dica para quem quer vencer uma leitura em 2022, porque ele é bem pequenininho, do Afonso Cruz, se eu não me engano, que é um autor português. E ele fala muito sobre isso. Assim, hoje em dia, tudo é número, né? A gente, quanto já fez, quanto já vendeu, nessa época de lançamento e de adolescente faturando milhões no YouTube e tudo mais, né? Tudo se tornou muito superficial, realmente, né? Mas tem algum casamento que lhe marcou mais, ou algum batizado, alguma coisa? Acredito eu que sejam inúmeros, né, padre? Mas que agora lhe vem à mente, assim, alguma história, de repente, peculiar? Não, tem vários, né? Claro, os casamentos mais marcantes são das pessoas amigas e próximas, né? Sim. Há poucos dias fiz o casamento de uma sobrinha minha, por exemplo, né? Que legal. Que vi crescer, né? E ela me surpreendeu, assim, várias coisas, por exemplo, que ela inventou, né? Inventou positivamente, né? Então, marca a gente, né?
E as pessoas são únicas, né? São únicas, né? E lá na Santa Teresinha mesmo, né, que via muitas crianças crescerem, né? Fiz vários casamentos deles, né? Ainda hoje alguns demandam que eu faça os casamentos. Claro que nem sempre a gente consegue atender, mas eu sinto assim o quão diferente é fazer um casamento de pessoas com as quais tu tens ligação, contato, né? Então é maravilhoso, né? Tem várias situações. Esse da minha sobrinha que é mais recente, né? Mas lá na Santa Teresinha mesmo são vários, né? E aqui também, evidentemente, né? As pessoas que a gente tem vínculos são os casamentos mais extraordinários. Sim, sim, porque a Claro, gente consegue enxergar a tem mais história ali, liberdade. né? E o casamento é um público dirigido, né? É um público dos amigos, né? Das pessoas ligadas. Então tu tens mais liberdade, né? Embora tenha o rito que tem que fazer, evidentemente, né? Mas a liturgia, ela sempre permite muita criatividade e muita liberdade, mantendo, evidentemente, zelando pelo rito, etc. né? Bom, então para a gente realmente se encaminhar para o final, como que são as suas metas, né? Quais são as metas que o senhor pode revelar para 2023? Sei que, claro, muitas decisões acabam afetando também a igreja, né? Nem tudo é sozinho, mas como o senhor bem disse, o padre também é um ser humano, também tem suas vontades, as suas necessidades. Então, o que o senhor espera para esse ano que está por vir? Bem, na verdade, a minha meta maior é dar conta da missão que a igreja me deu aqui, né? E também, em âmbito arquidiocesano, eu respondo pelo papel de vigário geral, que é, na verdade, uma presença da instituição junto, sobretudo, aos padres. Foi essa um pouco a deliberação que o arcebispo me pediu, né? Então eu tenho esse papel meio paternal com os padres, né? E claro, as ambições nossas não são ambições nossas, né? São, na verdade, respostas àquilo que a igreja nos pede, né? Então, quero dar conta zelosamente por esse papel aqui de vigário geral, mas também de pároco aqui da catedral, né? Com as demandas, com aquilo que a igreja também está propondo para o ano que vem, né? Porque, de novo, o padre não é um autônomo, né? A igreja vai propondo, digamos, uma perspectiva de plano de trabalho, né? E nós precisamos, com os colaboradores daqui, sintonizar, né? E fazer acontecer aquilo que uma assembleia pastoral, por exemplo, apresenta, propõe, né? Assembleia essa que a gente também ajuda a construir, evidentemente, né? Eu também faço parte do colegiado pastoral da arquidiocese, então também dou minha colaboração lá e preciso levar a efeito aquilo que lá é, digamos, determinado. Repito, né? As ambições não são ambições pessoais, né? Porque a gente se converte num consagrado de Deus e da igreja, né? Um ministro da igreja, né? Só o futebol que também deve estar aí. Ah, temos que voltar, né? Aí a gente tem autonomia Para para isso. retomada. Temos. Ah, tá certo, padre. Bom, eu acho que a gente também não pode deixar de reforçar, né? Então, o nosso agradecimento, como a gente já disse, ao patrocinador, a Josapar, aos apoiadores, Puro Grão, Biscoito Zezé, a Roseira Pelotas, não me deixe esquecer ninguém, padre, que tornam possível, né, esse restauro da nossa catedral aqui. Quando eu digo nossa, apesar de eu ser anglicana, é realmente a catedral de todos, porque é o marco zero de Pelotas, né? Então, por mais que eu tenha também a minha catedral, lá com a reverenda Dilce, amiga, inclusive, né, do padre, eu considero que esse patrimônio é de todo pelotense, é de todo morador da nossa região aqui. Tenho certeza que se a gente fosse para qualquer outro lugar, olha, a gente daria quase que a vida para entrar numa catedral como essa, né? Com essas pinturas, que inclusive são uma das motivações para o nosso restauro, né? Porque ao proteger ali a cobertura da nave, a gente também protege essas pinturas do Emílio Cessa e do Aldo Locatelli, que fazem com que o patrimônio seja, inclusive, né, desperte esse interesse turístico também, né, padre? Então, realmente a obra que a gente vive atualmente é de extrema importância. E lembrando, claro, que vocês que estão assistindo também podem auxiliar para que a gente consiga recuperar o assoalho do templo, que há muito tempo não é trocado, né, padre? Ou nunca foi? Ora,
a gente não tem notícias propriamente de quando foi instalado, mas no mínimo ele deve ter em torno de 90 anos, no mínimo, Isso, por que baixo. até um profissional nos mostrou, né, como deveria ter sido feito Isso. e como estava. Então, realmente, né, a catedral é de todos e precisa de todos. Quem gostou da história do Padre Luiz, quer conhecer ele de pertinho, se ainda não conhece, né, sei que é uma figura marcante aqui na nossa cidade, a catedral está diariamente de portas abertas, né, Padre? Com muito prazer. Tem, claro, os horários ali, né, que vocês podem conferir no Instagram do templo, nas redes sociais, mas está diariamente de portas abertas, então a gente também tem as missas por aqui, né, que o Padre Luiz faz tão bem, que sempre desperta tantas reflexões, né, tantos pensamentos para que a gente conduza melhor os nossos dias. Então, Padre, quero muito lhe agradecer pela acolhida, né, aqui na Catedral. Para mim é um prazer fazer esse especial de Natal, que com certeza vai ser tão importante para quem se permitir assistir, para quem se permitir se aproximar de Deus através também, né, da sua fala, através das suas palavras. E queria pedir que o senhor, então, para fechar o nosso episódio, deixasse uma mensagem para quem está nos assistindo e refletindo sobre esse Natal e sobre esse ano novo que se aproxima. Eu tenho repetido que o presépio que é montado nos templos não é para distrair as crianças ou para ter as crianças como público-alvo, não. O presépio é para nós adultos todos percebermos o grande acontecimento da aliança, entre o céu e a terra no menino Deus. Esse menino Deus precisa ser acolhido, conhecido, compreendido e seguido. Na nossa igreja, o tema assim, de motivação deste ano é Cristo é a nossa força. Quer dizer, precisamos ir ao encontro desse Cristo, força para nós, caminho de salvação para nós, luz para a nossa vida. E ele, repetindo aquilo que eu disse ao longo da fala, se apresentou como abrigo para nós. Venham a mim, todos vós que estáis cansados e fatigados, e eu vos darei descanso. A maior prova de amor que o Senhor manifestou para nós foi se deixar pregar na cruz. Não podemos celebrar o Natal sem pensar na cruz, né? Porque lá ele consuma a sua vida por nós. Então que possamos acolher esse grande mistério do amor de Deus na singeleza de uma criança. E muito obrigado pela oportunidade de partilhar minha vida com vocês. Eu que agradeço, foi um prazer realmente conhecer mais o senhor, saber do seu chimarrão, do seu futebol, mas também saber como que o senhor vivencia, né, essa fé diariamente a ponto de poder servir aos outros. Eu acho que é sempre inspirador quando a gente escuta um padre ou alguém que exerce uma missão como essa, né, falando, porque é o que Deus espera da gente, né, que a gente sirva uns aos outros, cada um da sua forma, cada um do jeito que encontrar. Então eu que agradeço não só pela oportunidade de lhe entrevistar, pela oportunidade de mais uma vez estar nesse templo, mas também pela oportunidade de aprender como irmã em Cristo. Muito obrigada. Espero que para vocês em casa também tenha sido uma experiência única. Sejam ou não cristãos, eu tenho certeza que o Padre Luiz foi e é um grande exemplo para que a gente se inspire para 2023 e quem sabe, se Deus quiser, estimule também a espiritualidade, a fé, a crença de cada um que está aí em casa. Muito obrigada e até o próximo Blá Blá Blá, o último do ano, inclusive. Eu sou a Paula Blas, comunicadora e apresentadora do Blá Blá Blás, um podcast sobre as histórias pessoais por trás de marcas e projetos que nós tanto admiramos. Quer divulgar a tua marca por aqui? Entre em contato, as informações estão na tela.